Através da oração, nós demonstramos a nossa gratidão, nosso amor, o nosso temor, a nossa dependência em Deus. Nós podemos, na oração, apresentar as nossas necessidades e nos relacionarmos com o nosso Deus. Mas existem barreiras, existem obstáculos que podem impedir as nossas orações de serem recebidas, de serem ouvidas pelo nosso Deus. Esse é o estudo de número 1260, aqui do nosso canal Jabal que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós precisamos estar atentos às motivações do nosso coração, nós precisamos estar atentos às nossas distrações, aquilo que pode nos impedir até mesmo de sermos abençoados e de sermos ouvidos pelo nosso Deus. Vamos ao nosso tema: obstáculos na oração. Nosso texto base está em Zacarias, capítulo 7, verso 13, que diz: e assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar. Quando eles orarem e clamarem a mim, sou eu, Yahvé, o Senhor soberano, quem está falando. Obstáculos é empecilho, é impedimento, é entrave, é barreira, também é bloqueio e obstrução. E a oração, ela é um meio de nos comunicarmos com o nosso Deus. A Bíblia, ela nos ensina que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, o Senhor nos dá atenção. Jeremias capítulo 29, verso 12 diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Jeremias, ele disse isso aos exilados, os judeus que estavam lá na Babilônia, que mesmo lá eles poderiam clamar, pedir ajuda ao nosso Deus, porque receberiam do nosso Deus toda a atenção. E é interessante que através da oração nós nos aproximamos de Deus, mas é importante nos aproximarmos de Deus com arrependimento, com sinceridade e reconhecermos que somos dependentes dele. O salmista, ele ensina que Deus, ele é atencioso com seus servos. Olha que tremendo, no Salmo 91, verso 15, diz assim: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Muitos atribuem a autoria do Salmo 91 a Moisés, mas o Salmo 91 nos mostra que o nosso Deus é Deus de proximidade. Ele é o Deus que cuida, que protege, ele é o Deus que dá atenção, ele ouve as orações e no devido tempo ele honra os seus servos, ele dá vitória e somos convidados a habitarmos nele, a andarmos com ele, a termos ele acima de todas as coisas. Vamos nos lembrar que Davi, quando ele foi livre da perseguição de Saul, ele testificou que Deus ouviu as orações dele. No Salmo 18, verso 6, no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Davi passou por muitas aflições, ele passou por momentos difíceis, por momentos dolorosos, mas ele tinha a certeza que Deus estava com ele, que o Senhor dava a ele atenção. E nós temos diversos exemplos de pessoas que oraram, que receberam a atenção do Senhor, que receberam vitórias, milagres e que desfrutaram da bênção de Deus. Na Bíblia eu posso citar Ana, Abraão, Esdras, Neemias, posso falar de Paulo, de Estevão, de Pedro, de João, mas também podemos nos lembrar de Ana, de Débora, de Uda.
e outras várias pessoas que nós podemos encontrar os seus exemplos na Bíblia. E a Bíblia nos ensina que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. No Salmo 51, verso 17, diz que o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, quando nós apresentamos a Ele um coração sincero, sem arrogância, prepotência, soberba e orgulho, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ouve, Ele nos dá atenção. Mas quais barreiras, quais obstáculos podem nos tornar distantes de Deus e nos levar a não sermos ouvidos e nem atendidos por Ele? Vamos ver. O profeta Isaías, ele nos ensina que o pecado faz Deus não nos dar ouvido. Salmo 59, verso 2 diz: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. No versículo 1, o profeta Isaías, ele ensina que o braço do Senhor não está encolhido, nem o ouvido dele está tampado. Já no versículo 2 que nós lemos, ele nos ensina que os nossos pecados levam o Senhor a esconder a sua face, leva o Senhor a não nos dar atenção, porque o nosso Deus é santo. Por isso nós devemos buscar nos arrepender, confessar os nossos pecados ao Senhor, pois recebemos do Senhor o perdão para os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O remédio para o pecado é o nosso Senhor Jesus, porque foi Ele que verteu seu sangue precioso na cruz do Calvário, e é Ele que é fiel, que é justo para nos perdoar, para nos purificar, e aquele que confessa e deixa, a Bíblia fala, que alcança a misericórdia de Deus. Já Salomão, ele ensina que existe oração que é considerada abominável para Deus. Em Provérbios capítulo 28, verso 9, olha o que diz: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Abominável é detestável, que provoca repulsa, é desprezível. E Salomão ensinou que quem se recusa a ouvir a palavra de Deus está em desobediência, não quer ouvir o próprio Deus, não quer ouvir os seus ensinamentos. Ele não quer fazer a vontade de Deus, o que agrada a Deus. Ele quer fazer a sua própria vontade. E as orações dessas pessoas, olha o que diz, o Senhor detesta, o Senhor despreza. Sabe por quê? Porque tem a consequência da desobediência, da rebeldia e da falta de temor e amor ao nosso Deus. A obediência, ela é prova de amor ao nosso Deus, e a desobediência, ela é prova da nossa rebeldia contra Deus. Nós devemos estar atentos à voz do Senhor, nós não podemos ser insensíveis, como nos mostra o nosso texto base de Zacarias capítulo 7, verso 13. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Yahvé, o Senhor soberano, quem está falando. Nós encontramos na Bíblia a importância de obedecermos ao Senhor, de ouvirmos a sua voz, de andarmos com Ele, de termos corações sensíveis à sua palavra. O povo israelita estava tão imerso na idolatria, eles não deram ouvidos às palavras do Senhor, eles andavam segundo seus próprios corações, segundo seus próprios
próprios caminhos, eles rejeitavam as mensagens de arrependimento e eles foram levados ao cativeiro. Nós não podemos rejeitar a voz do nosso Deus, não podemos ser insensíveis em ouvir e obedecer a voz do Senhor, não podemos rejeitar a voz do Senhor, pois a insensibilidade em ouvir e obedecer a voz do Senhor é um obstáculo que impede de sermos ouvidos por Ele, pelo nosso Deus. E Salomão ainda ensina que Deus tem prazer na oração do justo. Provérbios capítulo 15, verso 8. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas olha que tremendo. Mas a oração dos justos é o seu contentamento. Sabe o que é contentamento? É alegria, é júbilo, é deleite. Já pensou? Você poder ser motivo de alegria, de júbilo, de deleite do nosso Deus? A sua oração pode. Nós podemos aprender com Tiago sobre as motivações erradas na oração. Tiago capítulo 4, verso 3, e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Motivações erradas são os nossos desejos egoístas, são desejos que não buscam glorificar a Deus, mas sempre querendo agradar, querendo satisfazer a si mesmo, não se importando se estão fora da direção do nosso Deus. Sabe por quê? Porque vivem para satisfação carnal. E Tiago ensina também que a inconstância e a falta de fé, ou seja, a inconstância e a incredulidade, podem ser obstáculos, podem ser barreiras para impedir as pessoas de receberem algo do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 6 ao verso 8 diz: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Tudo passa e passa depressa. Então Tiago nos ensina a importância da fé, a importância da constância, da confiança plena em Deus. Esta pessoa que é inconstante, que é vacilante, essa pessoa que oscila na fé, ela não agrada ao nosso Deus, ela não receberá nada do Senhor. Por quê? Porque ela não tem fé. Ela acaba duvidando que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é misericordioso para mudar situações. E Deus, Ele é tão bom que Ele responde às nossas orações, agindo a nosso favor, mas agindo no tempo determinado por Ele. E o autor de Hebreus nos ensina a importância da fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a Ele. Sem fé não podemos agradar ao nosso Deus. A falta de fé, a incredulidade são obstáculos na nossa oração, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra do nosso Deus, dar credibilidade à palavra do nosso Deus. E a falta de fé e incredulidade, nos afasta de Deus, conforme o autor de Hebreus nos ensina. A falta de fé impede a nossa dependência plena no Senhor. Eu vou falar para você de um homem chamado Eliú. Ele era um dos 3 amigos de Jó. Ele, assim como os outros amigos de Jó, acreditavam que Jó estava padecendo por ter pecado. E ele ensinou a Jó que Deus não responde a pessoa orgulhosa. Jó capítulo 35, verso 12 diz: ali clamam, mas Deus não responde por causa da soberba e arrogância dos perversos.
Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa arrogante, que tem falta de humildade, é uma pessoa soberba, é uma pessoa que se acha superior, não reconhece seus erros e não aceita ser dependente de Deus. Eles não temem a Deus. Pois Salomão ensina que o temor ao Senhor é rejeitar todo orgulho, e o Senhor, ele se opõe, ele resiste à pessoa soberba. A pessoa soberba, a pessoa que ora com orgulho, com arrogância, com soberba, ela pode ter a sua oração impedida de Deus receber, porque Deus abomina o soberbo. E o profeta Isaías certa vez repreendeu ao povo, aquele povo que vivia na idolatria, na iniquidade, praticando violência, injustiça. Eles não se arrependiam mesmo sendo divertidos por Deus, e Deus não aceitava mais as festas e nem as orações deles. Vamos conferir Isaías capítulo 1, verso 14, verso 15. Olha como é importante nós estudarmos a Bíblia. Olha o que diz: as vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Deus rejeitava as celebrações religiosas, porque o povo fazia, era da boca para fora, o povo fazia, mas o coração deles estava longe de Deus, e eles estavam praticando o que desagradava a Deus e não se arrependiam. Quando nós buscamos ao Senhor com coração sincero, com coração inteiro, nós recebemos a atenção do Senhor. Jeremias capítulo 29, o verso 12 e o verso 14 nos ensina isso. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. O Senhor quer que o busquemos, mas com coração verdadeiro, com coração sincero, de todo o coração. O Senhor quer que sejamos humildes, que reconhecemos que precisamos viver na dependência dEle e buscarmos dele a boa, agradável e perfeita vontade, e não buscarmos a nossa vontade, mas sempre que a dele seja a nossa. Mas se não for, não tem problema, é a dele que tem que prevalecer. E o nosso Jesus ensina que não podemos orar com hipocrisia, para sermos vistos, para sermos admirados, com intenções erradas, pois quem assim faz não consegue se relacionar com Deus. Mateus capítulo 6, verso 5: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo, eles já receberam seu galardão. A hipocrisia, ela é uma barreira, ela é um obstáculo na nossa oração, pois é falta de sinceridade, é falta de humildade, de temor ao Senhor. E o nosso Jesus nos ensina que a falta de perdão, o ressentimento, a mágoa, podem ser obstáculos na nossa oração. Marcos capítulo 11, verso 25. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aí eu fui procurar o que é ressentimento, o que o dicionário classifica como ressentimento, e eu fiquei impactada, porque ressentimento é rancor, é mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que recebeu. Ressentimento é também chamado de irritação ou amargura. É uma emoção que foi descrita como uma mistura de decepção, de nojo, de raiva e medo. Como nós precisamos entender o que pode impedir a nossa oração de ser ouvida pelo nosso Deus. E eu vou concluir dizendo para você, nós devemos orar com sinceridade,
com humildade, de todo o coração. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus e buscarmos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós devemos pedir ao Senhor para nos examinar e nos ensinar a sermos verdadeiramente pessoas que se relacionam com Ele. E eu quero concluir este estudo citando o pedido de Davi ao nosso Senhor. Salmo 139, o verso 23 e o verso 24 diz: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Sabe o que é sentimento funesto? É que causa morte, que causa tristeza, angústia e dor. Então peça para o Senhor: Senhor, sonda-me. Senhor, me analisa. Senhor, me ensina a andar pelo caminho da vida eterna. Me ensina a caminhar contigo verdadeiramente. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi edificante na tua vida, ou você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.